Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que nos va a dar el doctor Luis Roberto Cardoso de Oliveira. Tenemos el honor de tenerlo por aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, en este evento, el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, festejando los 10 años de esta red tan interesante que se ha formado en torno a estos temas. El doctor Luis Roberto Cardoso de Oliveira es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Brasilia, maestría en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y maestría en Antropología en la Universidad de Harvard, también con un doctorado en Antropología en la misma Universidad de Harvard. Ha sido coordinador adjunto del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos. Se desempeñó como director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Brasilia, presidente de la Asociación Brasileña de Antropología y coeditor de la revista Anuario Antropológico. Es profesor titular del Departamento de Antropología, del programa del posgrado en Derecho de la Universidad de Brasilia y colaborador en el programa de posgrado en Justicia y Seguridad de la Universidad Federal Fluminense. Ha realizado estancias de investigación como académico visitante en la Universidad de Harvard. También ha sido investigador visitante en la Universidad de Montreal en Canadá, en la Maison de Sciences de l'Homme de Francia y profesor invitado en la Universidad Diderot París 7 en la Sorbonne París. Cuenta con amplia experiencia en investigación en Brasil, Estados Unidos, Canadá, Quebec y Francia, y sus principales temas de investigación son derechos, ciudadanía, democracia, políticas de reconocimiento y conflicto. Le agradecemos mucho y le dejo la palabra, doctor. Muchas gracias. Me gostaria inicialmente de agradecer às doutoras Irene Juárez e Érica Bárcenas por la invitación. Y para mí es una ocasión muy especial poder estar aquí y hablar con ustedes, que el FLAD es una institución muy querida para mí, y sí, como já foi dito acá, en una iniciativa de Irene Juárez y Wellington Caixeta, los dos eram estudiantes en la Universidad de Brasilia. Pero yo voy mi conferencia hoy es una versión abreviada, muy reducida, de la introducción de mi libro más reciente, que deberá estar disponible en el inicio del próximo año, y tiene el mismo título, el libro tiene el mismo título de la conferencia: Desigualdad de Trato e Cidadania em Brasil, Puntos e Contrapuntos. Em certo modo, o título de minha conferência sugiere uma contradição. Dado que a igualdade de trato é quizás o maior símbolo da ideia de cidadania em Ocidente, como podemos explicá-la ou equipará-la à luz de estándares normativos que induzem práticas em la direção oposta? Aqui parece estar o núcleo do dilema brasileiro, em el que as práticas de trato desigual dirigidas à cidadania ou em aquelas que involucram interações entre cidadãos dentro do mundo cívico normalizam e invisibilizam o trato desigual entre os órgãos e os atores, aunque em muitas circunstâncias escondem arbitrariedades e devem plantear-nos interrogantes. Aunque minha conferência se centra em los dilemas da cidadania em Brasil, minha compreensão do problema sempre ha estado marcada por uma perspectiva comparada. E a investigação em los contextos etnográficos de los Estados Unidos, de Canadá, Quebec e em França, los quais tiveram um forte impacto em minhas formulações, justificando os pontos e contrapontos señalados em el título. O respeito aos direitos individuais e ao trato uniforme em Estados Unidos, a consideração à la persona e o filtro de la dignidade em la atenção a los direitos no Brasil, assim como a percepção
de que el trato uniforme amenazaba los derechos al reconocimiento de la singularidad de Quebec en Canadá y la posibilidad de relativizar la aplicación uniforme de ciertos derechos en Francia, mientras se preservara la igualdad en términos de dignidad, se convirtieron en los pilares de la noción de igualdad ciudadana en mis argumentos. Como eu espero se quedar claro, eu hablo sempre de igualdade cidadana como um tipo específico de igualdade. Pero, se a crítica de Quebec ao trato uniforme em Canadá sugeria limites à legitimação da concepção de igualdade como uniformidade em las democracias ocidentais, mi dificuldade em los primeiros esfuerzos por caracterizar la arbitrariedad judicial e las diferencias de trato em Brasil como indicadores de desigualdade jurídica acentuou significativamente a necessidade de profundizar a discussão sobre a igualdade judicial, sobre a igualdade cidadã. Ao descrever os abusos policiais e as práticas de trato desigual en el Poder Judicial brasileiro durante uma conferência impartida em la Universidade de Oxford em 2006, o público presente me questionou fuertemente. Mis interlocutores não dudaram de los abusos ou arbitrariedades descritos, pero não admitiram concebê-los como indicadores de desigualdade jurídica. A partir de entonces, comecei a reflexionar sobre a relação entre o trato desigual e as concepções de igualdade em Brasil, deixando de considerar o trato desigual solo um indicador de práticas hierárquicas em oposição ao trato uniforme e a los ideais igualitários. A nível conceptual, se convirtió em uma referência importante a famosa frase de Rui Barbosa sobre o tema, entre comillas. Rui Barbosa hablando agora. La regla de la igualdad consiste solo em tratar desigualmente a los desiguales em la medida de su desigualdad. Cierra comillas. Volveré sobre seu significado mais adelante, pero me gostaria de chamar a atenção aqui sobre um aspecto central. A frase indica que para tratar os atores, os sujeitos, com igualdade dentro do âmbito da justiça, é necessário desigualar seus direitos. A nível empírico, também empezaram a chamar mais minha atenção as descrições hipnográficas em las que os próprios atores, ao reclamar respeito, não ativavam a noção de cidadania nem a ideia de trato uniforme. Me refiro a las diversas circunstâncias em las que pessoas de bajos ingressos reaccionam ante os acercamentos policiais, afirmando que são trabalhadores e, portanto, merecem respeito. Em qualquer caso, já se trata de autoridades usando a frase de Rui Barbosa, ou de atores comuns que reclamam direitos, a ideia de hierarquia não é suficiente para dar sentido aos significados involucrados em la interação. Porque tales demandas de respeito não renunciam a um trato com igual dignidade e a desigualdade proposta por Barbosa apontava explicitamente a produzir igualdade. Se, em el primeiro momento, a identificação da desarticulação entre espaço público e esfera pública em Brasil parecia dar conta da desconexão entre, por um lado, a hegemonia das ideias liberais sobre a igualdade de direitos em el universo discursivo de nossa Constituição e, por el outro, a existência de patrões de trato desigual no mundo das interações situadas no espaço público, a existência de leis, normas e regras que orientavam a ação e justificavam um trato desigual ou diferenciado, indicavam uma situação paradójica.
dentro da própria esfera pública. Quedó entonces claro que la desarticulación entre espaço quedóse entonces claro que a desarticulação entre espaço e esfera pública se somava uma tensão entre duas concepções de igualdade. A primeira, la igualdade, la que propõe a igualdade jurídica os mesmos direitos para todos os cidadãos dominante em nossa Constituição. E a segunda, la expressada em la citada frase de Rui Barbosa, que ha sido sistematicamente utilizada por autoridades de diversos níveis e orientações políticas para justificar a desigualdade de direitos segundo o status ou condição social do cidadão. Este ha marcado um padrão de desigualdade, qualquer que seja a melhor interpretação da frase de Barbosa, inspirada em las formulações de Aristóteles, a las que volveremos. Pero las concepciones las dos concepciones não se apresentam como alternativas excluyentes e mantêm uma relação de porosidade entre elas. Se esta porosidade entre as concepções de igualdade e tensão hace que em ocasiões se las utilicen alternativamente e sem distinção nos mesmos discursos, também permite, no debate com os juristas, a compreensão de que a frase de Rui Barbosa não implica necessariamente em desigualdade jurídica. Bueno, é verdade que as formulações de Aristóteles que lo inspiram não necessariamente têm a desigualdade jurídica como implicação. E nesse sentido, em uma investigação recente realizada em las bibliotecas da Universidade de Harvard, encontrei que as formulações de Aristóteles também têm um grande impacto em las discussões sobre igualdade entre juristas, filósofos e científicos sociais em los Estados Unidos. A partir de frases similares a las de Rui Barbosa, a literatura repite recorrentemente a ideia básica atribuída à formulação aristotélica do significado de igualdade, entre comillas, uma vez mais. Los iguales devem ser tratados por igual e los desiguales devem ser tratados de maneira desigual. Cerra comillas. Sin embargo, aunque existem desacordos respeito à melhor interpretação desta ideia de igualdade, as discussões sobre o tema em la literatura sempre planteiam a possibilidade de uma diferenciação ou desigualdade de direitos desde perspectivas universalistas. Esta é uma característica central do contraste com o Brasil. Como veremos, essa orientação contrasta marcadamente com o particularismo através do qual a noção de igualdade se ativa em las práticas brasileiras. A nível conceptual, os atores diferem entre, por um lado, se as duas dimensões atribuídas consensualmente à igualdade em Aristóteles constituem duas visões sobre a igualdade ou, por outro, solamente uma. Estão em juego tanto a dimensão numérica ou aritmética, também chamada per capita, identificada com a asignação uniforme de direitos, como a dimensão proporcional que subordinaria a asignação de direitos à valoração do mérito. A dimensão numérica ou aritmética é que trata todos os direitos iguais, direitos uniformes, em Aristóteles, segundo os intérpretes. Se bem, segundo Weston, autores como Lakoff e Popper, por exemplo, consideram que a ideia de igualdade proporcional em Aristóteles seria anti-igualitária, a articulação entre as dimensões numérica e proporcional em la interpretação de Keynes nos permite incorporar a la discussão questões de equidade que são absolutamente centrais quando se trata de ideias de justiça.
A mi modo de entender el debate, cualquiera que sea la referencia de la idea de mérito acionada en la dimensión proporcional, necessariamente estará associada a visões sobre o que é apropriado, correto ou justo desde o ponto de vista de los atores. A igualdade numérica, centrada em el indivíduo, quando se atribua universalmente a todos os cidadãos, se basearia em la cidadania como o mérito legítimo em questão. Em la mesma direção, há circunstâncias em las que a aplicação da proporcionalidade estrita, diferenciando o acesso a direitos entre atores ou grupos dentro da mesma sociedade, se consideraria mais adequada ou equitativa, sem vulnerar o princípio igualitário que lhe dá sentido. Em qualquer caso, independientemente da melhor interpretação da formulação de Aristóteles, para nossa discussão sobre a igualdade cidadã, é importante señalar que, mientras o debate sobre a proporcionalidade em Estados Unidos está guiado por princípios universalistas, em Brasil, as etnografias revelam a precedência de princípios particularistas em la asignação diferencial de direitos. Escusa-me. Eu passo agora para a segunda parte de minha conferência, que tem como subtítulo Proporcionalidade e Universalidade em los Estados Unidos. E no contexto estadunidense, a ideia de igualdade proporcional em la asignação de direitos abarca questões raciais, linguísticas e de gênero, pero não se limita a elas. Em todos os casos, sin embargo, os critérios de valor, necessidade ou esforço que sustentam as valorações de mérito se ativam desde uma perspectiva universalista, es decir, tener sempre como referência o mesmo trato em la asignação de direitos em situações ou circunstâncias similares. Por lo tanto, não se trata de la universalização do direito, sino de la igualdade de trato. Fuera el eje que involucra demandas de minorias sociais, raciais, lingüísticas ou de gênero, por exemplo, temos a interessante discussão sobre o Código de Ética da Associação Estadunidense de Enfermeiras. Segundo Passepartout, a igualdade de trato em la atenção ao paciente exige a ativação de princípios de equidade e a relativização da igualdade numérica ou per capita, permitindo ordenar a atenção segundo as necessidades do paciente. Isto se evalua segundo critérios universais relacionados com o estado de saúde de los afetados. Primeiro, há que abordar a situação que requer atenção mais urgente. Asimismo, as políticas de ação afirmativa associadas à ideia de igualdade positiva também justificam a proporcionalidade e a igualdade de trato com critérios universalistas. Já seja desde a ideia de discriminação inversa, no caso das cotas raciais, ou desde a necessidade de permitir a igualdade em termos de dignidade para os estudantes pertencentes a minorias linguísticas que necessitam receber a mesma qualidade de educação, através da eventual institucionalização do bilinguismo em la educação ou o uso de pedagogias especiais para garantizar o mesmo domínio do inglês em los estudantes que los estudantes de habla inglesa. Aunque a literatura, em minha opinião, está excessivamente centrada na relação entre cidadania e direitos, sem prestar a devida atenção à importância da igualdade de status e dignidade, estes aspectos da igualdade cidadã não deixam de aparecer em la discussão, como em la noção de cidadania diferenciada por grupos proposta por Kim Licker, em la crítica de Young,
a la ciudadanía como uniformidad o en enfoques relacionales de la igualdad. Las demandas de reconocimiento en diversos niveles y circunstancias hacen que la cuestión de la proporcionalidad y la igualdad ciudadana sea particularmente compleja. ¿Por qué? Porque si, en principio, las cuotas raciales deben definirse con referencia al porcentaje de personas negras en la población en general, dada la exclusión de oportunidades en el pasado debido a la discriminación legal, las demandas de reconocimiento asociadas a los derechos multiculturales tienen como referencia un valor que no puede medirse con criterios absolutos. Como he argumentado, se trata de direitos de caráter ético-moral, cujo mérito exigido não pode ser evaluado com princípios externos, aunque o movimento social pretende poner demonstrá-lo a todos aqueles que são dispostos a interactuar dialogicamente em termos de respeito e atenção recíproca, a única forma de relação legítima para quem realiza a la demanda. Quem demanda reconhecimento exige este tipo de interação. Incluso se o valor em questão é singular, a exigência expressa o direito do grupo ou persona a ser tratado com a mesma dignidade, guiado por princípios igualitários em termos universalistas. Como he enfatizado em minhas publicações, as demandas de direitos e igualdade de trato estão motivadas por la percepção de injustiça ou inferiorização quando o trato em questão nega ou devalua a dignidade do grupo ou da persona que se vê a si mesma como inferior. É dizer, quando o trato ou situação de referência vulnera lo socialmente concebido como correto, adequado ou justo, e o significado destes atos não pode valorar-se exclusivamente desde a perspectiva do observador externo. Para compreender demandas de direitos ou reparações deste tipo, o investigador tem que fazer uma conexão com a visão dos sujeitos ou com o ponto de vista nativo, como le gusta aos antropólogos dizer. Em artigo publicado originalmente em Desacatos, aqui em México, por exemplo, chamamos a atenção sobre a famosa manifestação do Boston Tea Party em 1773, símbolo da Revolução Americana, e sobre o impacto do livro de Shea, que é o terceiro Estado, nas mobilizações que contribuíram à realização da Revolução Francesa. Em ambos casos, os hechos que motivaram a revolta se basam em situações que existiram há mais de um siglo, pero que solo en este momento contribuyeron a la mobilización de los atores para las respectivas revoluciones. Cuando los colonos americanos se rebelaron en Boston contra los impostos abusivos cobrados por los britânicos, gritando "No taxation without representation", no há impuestos sem representação, se referiam a uma norma vigente no Reino Unido desde o século XVII, que nunca se havia observado em relação com a representação dos colonos, sino solo neste momento se tomou como um direito ineludível, motivando a demanda. Asimismo, quando Shea publicou o livro com grande êxito entre o público em vésperas da Revolução Francesa, chamando a atenção sobre os abusos da corona em França em relação ao terceiro Estado, que estava totalmente excluído da política e da gestão pública, aunque constituía a maioria da população, se referiu à situação que existia desde há siglos, pero que só neste momento motivou a revolta. Os dois exemplos retratam bem
la importancia de la articulación entre la mirada externa del observador y la perspectiva interna que, ao expressar o sentimento moral de indignação, señala quando as diferenças de trato caracterizam desigualdades que ofendem a los atores e, em los tempos contemporâneos, ofendem a la cidadania. A igualdade cidadana era uma exigência em França e aún não estava bem estabelecida em los Estados Unidos. Pero ambos acontecimentos expressam o rechazo à inferiorização e no âmbito do mundo cívico em processo de constituição. Também é destacável o lugar de los sentimentos ou emoções em la inteligibilidade de los direitos e sua articulação com a noção de dignidade, que solo sale plenamente à luz quando se situa no universo da experiência de vida e das situações etnográficas. Passo agora à terceira parte de minha conferência, com o subtítulo Proporcionalidade e Particularismos em Brasil. O particularismo das decisões judiciais a las que me refiro em Brasil aparece em todo tipo de casos ou tribunais e tem como uma de suas características a dificuldade de distinguir adequadamente entre circunstâncias e pessoas. Esta é uma distinção central para meu argumento. Muitas vezes, prima a valoração da persona, do imputado, no âmbito penal, e do demandante ou das partes no âmbito civil, em relação com a circunstância ou situação que motiva o caso. Esta confusão entre pessoas e circunstâncias que marca a valoração particularizada de los casos sub judice em nossos tribunais, também se dá de maneira clara e rutinária em casos de grande repercussão para a cidadania, como os danos morais e em las audiências de custódia, o equivalente em México a las audiências iniciais. Causas como estas reúnem grande quantidade de processos e, em conjunto, involucram pessoas de los diferentes segmentos que compõem a sociedade. As causas de dano moral são especialmente interessantes para a discussão da aplicação não só proporcional, sino desigual do direito, pois, junto com a exigência de reparação por la infração de direito positivo, essas causas exigem a reparação por dano ou ofensa à la persona cidadana. Como aparece recorrentemente em las causas de dano moral discutidas por Guimarães, o mérito da demanda sempre está associado à percepção de abuso ante os órgãos do poder judicial ou da experiência de falta de respeito desde a perspectiva dos demandantes. Sin embargo, os critérios que guiam a avaliação do mérito variam muito de juiz a outro, sugerindo alto grado de arbitrariedade associado a visões peculiares e idiosincráticas do juiz. Há muitos exemplos em que os litigantes de maior status social recebem uma compensação generosa, mientras que em los casos de menor status veem suas demandas identificadas como, entre comillas, mera moléstia. Em la mesma direção, estes últimos são a menudo objeto de sospechas de intento de enriquecimento indebido através da chamada indústria de compensação. Por certo, chama a atenção como vários juízes reconhecem a existência de magistrados que têm em conta a classe social de los litigantes a la hora de determinar o valor da indenização. Assim como abogados que utilizam esse argumento para negociar acordos, aunque esse tipo de referência não aparece em livros jurídicos. Em los casos analisados por Guimarães, o contraste entre a indenização recebida por uma senhora de la limpeza
víctima de uma cesárea de emergência com complicações, e um membro do Poder Judicial, de um juiz, que foi registrado sem seu consentimento para receber as publicações de uma revista, ilustra bem este ponto. Os dois casos foram juzgados por el mesmo magistrado el mesmo mês, e mientras que a senhora de la limpieza tuvo sua indenização limitada a R$10.000, como $2.000, para evitar um enriquecimento indevido, o membro do Poder Judicial recebeu R$30.000 ou $6.000 para evitar o presunto abuso. A focalização na persona del demandante, colocando em um segundo plano a situação, o incidente que provocou o processo, particulariza os fundamentos da decisão e vulnera a igualdade cidadana. Como queda claro em la discussão de Lupete Batista com a literatura dogmática, assim como em suas entrevistas com juízes e advogados, as referências utilizadas para justificar a iniciativa probatória e a compensação se centram em diferenças sociais, culturais, econômicas e pedagógicas a que os juízes identificam em las pessoas, basando-se em critérios subjetivos e idiosincráticos. Ao não seguir parâmetros compartidos, nem distinguir adequadamente entre pessoas e circunstâncias, as respectivas atitudes e decisões são sempre particularizadas e não guiadas por princípios universalistas. Não há tempo para explicar melhor a iniciativa probatória, é uma maneira que os juízes em Brasil utilizam para relativizar o direito formal com sua análise ao direito material, em tese para beneficiar os mais pobres, mas como o exemplo que acabo de dar da senhora da limpeza, muitas vezes é invertido. A articulação entre persona e situação ou circunstância, por um lado, e entre diferença e desigualdade, por el outro, pode não ser mais clara, pero sem dúvida é mais contundente em los procedimentos de las audiências de custódia ou iniciais a que me referi antes. Porque aqui é o resultado frequente para os negros e os pobres é a pérdida de la libertad, mientras que para os acusados de classe média o resultado estándar seria a flexibilização de la prisão para que a pessoa pueda responder ao processo em liberdade. Criados com o objetivo de evaluar a necessidade de la detenção provisional e sua legalidade, assim como um mecanismo para proteger a los detenidos em flagrância contra a tortura e os malos tratos, os magistrados prestam pouca atenção aos informes das pessoas em reclusão e evaluam o mantenimento de prisão a partir de suas impressões sobre a identidade da pessoa em reclusão. Además, as audiências de custódia parecem constituir os melhores exemplos de proporcionalidade brasileira, dando lugar ao particularismo das decisões judiciais através do enfoque em la avaliação das pessoas e proporcionam um forte contraste com a orientação universalista que discutimos arriba com referência à ideia de igualdade proporcional vigente nos Estados Unidos. As diferenças de trato em função da identidade ou do status social da pessoa marcam a classificação de los casos e indicam desde o princípio o resultado provável da audiência, começando por la asignação de espaços para as pessoas para que as pessoas em reclusão participem em la audiência, mientras que as pessoas recluídas de classe média, com estudos superiores,
são colocados em uma habitação separada, com assentos disponíveis e com a roupa que levavam em el momento de seu arresto. As pessoas em reclusão comunes esperam a audiência hacinados em uma habitação pequena, sem lugar para sentar-se e vestindo camisetas blancas, sucias, às vezes rotas, com a expressão audiência de custódia ou inicial impressa em su pecho. A maioria de los detenidos são hombres jovens, negros com baixa educação, e se les nega a liberdade provisional, basando-se em la evaluação da identidade e condição social da pessoa. O ênfase em classificar a las personas se vuelve especialmente claro quando contrastamos este patrão com as decisões tomadas em casos que involucram pessoas de classe média. William cita o caso de uma jovem universitária de 19 anos, de classe média alta, que, mientras participava no carnaval em Rio de Janeiro, foi detenida em flagrância com grande quantidade de pastilhas de êxtasis e erva seca de marihuana. Acusada de tráfico de drogas, por el jefe de polícia, recebeu a simpatia del juez, que ordenou que la quitaran las esposas e le concedeu a liberdade provisional. Luego de la audiencia, la juez hizo el significativo comentário dirigindo-se ao fiscal e ao defensor público, entre comillas, el juez hablando. Era óbvio que esta chica não era traficante de drogas. Vino ao carnaval de Rio a desfrutar um rato e todo salió mal. Bien hecho, se levou um susto, pero não era necessário que o jefe de polícia la acusara de 33, certo? Se excedió com la chica. Además de apartar-se del patrón de mantener-se a los reclusos sempre esposados durante as audiências e conceder a liberdade provisional, contrariamente ao patrão de suas decisões em casos e circunstâncias similares, involucrando a pessoas negras em reclusão e de baixos ingressos, a jueza foi absolutamente explícita respeito à importância da condição da pessoa detenida para sua decisão. Del mesmo modo, os juízes não suelen escuchar as denúncias de tortura e malos tratos quando se apresentam ante o tribunal. William indica que em 90% de los casos em los que há lesão visível, produto de la agressão denunciada, o juiz nem sequer menciona a agressão em la sentencia. De hecho, há situações em las que as agressões se normalizam desde o ponto de vista de las próprias vítimas. E Brandão cita o caso em el que o detenido respondeu negativamente às perguntas do juiz sobre agressão, dizendo, em comillas, me acabam de dar uma bofetada, pero me golpeou como parte do arresto, cierra comillas. Como se essas agressões não constituyeran um abuso. A aceitação da agressão sugere que é razonável situar a los detenidos em uma das 4 possibilidades que analiso em outro lugar sobre a relação entre hipossuficiência e sometimento civil. Passo agora à 4ª e última parte de minha conferência, com o subtítulo Sentimentos e Inteligibilidade de los Derechos. Como é argumentado, a ideia de igualdade cidadã é uma referência importante em sociedades em las que as circunstâncias, em las sociedades em las que a cidadania é um valor, pero sua constituição sempre está associada a sensibilidades cívicas locais, articulando a igualdade de direitos, status e dignidade, que em seu conjunto caracterizariam expectativas de trato digno
en el universo del mundo cívico, cuya configuración presenta siempre significativas singularidades e importantes distinções de uma sociedade a outra. Por um lado, esse sentido de trato digno, central para a cidadania, não pode entender-se sem incluir o ponto de vista interno do autor ou em contradição com este. Por outro lado, a indignação e a falta de respeito ao trato digno são difíceis de entender quando se dissociam da expressão de emoções e sentimentos. Em la mesma linha que o clássico aporte de Marcel Mauss, sobre a expressão obrigatória dos sentimentos, entre comillas, aqui me refiro a emoções e sentimentos com significados socialmente compartidos que transcendem o universo psíquico do indivíduo e que juegan um papel importante em la comunicação entre atores. Se bem as manifestações de indignação não podem captar-se desde a perspectiva de um observador externo, sem conexão com o ponto de vista nativo, há agressões que só se hacen perceptíveis à la luz de las reações emocionais que provocam. Además de los acontecimentos del Boston Tea Party e la publicação do livro de Shea, já mencionados, toda minha análise sobre o insulto moral em los conflitos interpersonais, assim como em las demandas de direitos coletivos ao reconhecimento, se beneficia del diálogo com a fenomenologia do hecho moral de Strawson e a importância do ressentimento como reação motivada por la percepção de um insulto. Em minha análise da mobilização da população francófona durante o segundo referéndum por la soberania de Quebec em Canadá, hablo incluso de la, entre comillas, uma vez mais, evocação obrigatória de sentimentos para ser inteligíveis certas agressões. Em la mesma direção, quando señalo em outro lugar que o trato diferenciado entre residentes e empregadas domésticas em el uso de entradas e ascensores específicos em condomínios em Rio de Janeiro é experimentado como um trato desigual e como uma ofensa à cidadania, a referência às expressões de indignação das trabalhadoras domésticas obrigadas a observar a norma vigente se converte em um aspecto importante para compreender a falta de respeito em questão. Como é indicado em várias publicações, as demandas de reconhecimento implicam sempre alguma conexão com os sentimentos, já seja como bandeira de los movimentos sociais ou como uma das dimensões temáticas de los conflitos interpersonais. Em todos os casos, se trata de hechos de falta de respeito a direitos cuja percepção exige análises ou diálogo com situações etnográficas. Se as sensibilidades cívicas específicas são sempre produto da modulação entre igualdade de direitos, status e dignidade, associada à expectativa de trato digno, as expressões de indignação constituem referentes centrais para distinguir entre trato diferenciado e trato desigual. Isto é muito mais elaborado na introdução do livro. Em sua interessante discussão sobre agressões a mulheres em Timor Oriental, Simeão demonstra que estes chegam a ser percebidos como atos de violência e são questionados como falta de respeito a los direitos solo quando causam humilhação e provocam indignação por parte das pessoas afetadas. As manifestações de indignação, a menudo associadas com expressões de sentimentos e emoções, sempre encarnam demandas de um trato digno e expectativas de uma vida digna para todos os cidadãos,
de acordo com a sensibilidade cívica e os contornos do mundo cívico local. Se trata de expectativas que Marshall identifica como o nível de vida de um cavalheiro, ou expectativas que autores como Taylor, Hornet e Fraser caracterizam por a experiência de uma vida com reconhecimento. Em qualquer caso, a tensão entre as duas concepções de igualdade vigentes em Brasil e a porosidade entre elas tem como consequência uma falta de claridade entre direitos e privilégios e um mundo cívico mal configurado. E nesse contexto, o lugar da cidadania e o papel do cidadão não estão adequadamente institucionalizados, o que agrava os conflitos em vários níveis e põe em tela de juízo muitas decisões estatais que a menudo se apresentam como arbitrárias ante os olhos dos cidadãos. Como uma litigante em Brasília, em um caso de violência doméstica, cujo sentimento de injustiça por um trato percebido como desigual, la hizo renunciar a la justicia. Sin igualdad en el trato, no es posible creer en la noción de ciudadanía y la igualdad ciudadana no es más que una abstracción. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luis Roberto Cardoso de Oliveira. Y bueno, pues podemos dar paso a una ronda de preguntas. Quien quiera opinar. Adelante, Jackie. Gracias. Felicidades, doctor Luis Cardoso. Ha sido un gusto escucharlo. Yo quería hablarle sobre cómo esta desigualdad jurídica también, bien lo señalaba, se traduce en desigualdad de acceso o reconocimiento de derechos. Pero cómo de manera particular estos tratos desiguales se aplican para las distintas ciudadanías, como en el caso de los habitantes de las periferias urbanas en Brasil, ¿no? Yo creo que ese es un caso muy particular, como las poblaciones afrodescendientes, pero también como esto también se va vinculando con otro tipo de acceso a otro tipo de políticas, como la educativa. Y pienso mucho en el caso de las acciones afirmativas que se empezaron a aplicar en las universidades brasileñas y que fue un problema. Una problemática en términos de los tratos tan diferenciados que recibían los estudiantes, ¿no? Entonces, en donde se terminaron reproduciendo patrones de discriminación, de inferioridad, a partir de pensar en estas políticas afirmativas. Entonces, no sé, me quedo pensando mucho en esto, ¿no? Y finalmente pedirle que, por favor, nos elabore un poco más esta idea de los criterios, lo correcto, lo adecuado y lo justo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Perdón? Ah. Adelante. Acá. Me gustaría conocer un poco más las referencias, el trabajo etnográfico en referencia a lo que vos llamas aceptación de la agresión. De la agresión, puede ser, o escuché mal, y expresiones de indignación. Sí. Más material etnográfico, si podés traer para... Entiendo que a través de las expresiones de indignación podemos llegar a ese sentimiento de injusticia. Es eso ¿sí? Adelante, Irene. Gracias. También si nos pudiera ampliar estas categorías este planteamiento sobre las diferencias entre circunstancias y personas y la hiposuficiencia como usted la entiende para sus reflexiones, por favor. La hiposuficiencia.
de los sujetos, cómo la piensa en sus reflexiones. Si lo pudiera ampliar un poco. Gracias. Creo que con eso de entrada podría comenzar y después damos paso para otra ronda. Adelante, doctor. Muchas gracias por las preguntas. Ah, primeramente, la de Jacqueline. Em primeiro lugar, a ideia de cidadania em la idea de ciudadanía en las sociedades occidentales es uma ideia, es uma categoria universal. São todos cidadãos. Então, evidentemente, a ideia de cidadania diferenciada por grupos, como em Kimlicka, eu vou deixar de lado agora, pero supõe uma dimensão de igualdade entre os cidadãos, os diferentes cidadãos. Ah, ah, lá, como, como aparece na ideia de proporcionalidade nos Estados Unidos, no exemplo americano que eu dei, há situações em que uno deve relativizar o direito para que as pessoas sejam tratadas igualmente como em problemas de saúde, no problema de saúde mais urgente deve passar à frente daquele que ligou a primeiro. E no caso no caso brasileiro, isso relaciona com uma das perguntas de Irene sobre circunstâncias e persona. E no exemplo americano, por aí, que eu acabo de dar, a referência é a circunstância do estado de saúde, por exemplo. Os exemplos de que hablei, né, que em caso de Brasil, a referência eram as pessoas. Era el juiz e ah, e la trabalhadora, a empleada doméstica, que tem seus direitos diferenciados conforme sua condição social e não conforme a circunstância. A discussão sobre cotas, no caso dos Estados Unidos, é polêmico também, aliás, pelos dois lados da polêmica, se orientam por perspectivas universalistas em termos de direitos individuais. E no caso brasileiro é confuso, porque há uma mistura entre pessoas e circunstâncias. Na discussão sobre cotas também. O correto, adequado, o justo eu hago referência a que, do ponto de vista dos atores, parece moralmente, em termos de la justiça, em termos mais adequado. Não é uma referência sempre sempre importante. Evidentemente que há muito espaço para discussão e diferenças de perspectiva, pero a referência ao que é correto, adequado ou justo é sempre importante. A pergunta de Pita sobre eu não entendi bem o que escrevi acá. Sim. Sim. Perfeito. Perfeito.
Perfeito. Nos leva ao sentimento de injustiça, pero a palavra está me furrindo agora lá para caracterizar a situação. É o lipossuficiente aceita uma condição de inferioridade, em contradição com a referência à cidadania. E isso é uma distorção, evidentemente, pero uno pode pensar em situações em que em que apanhar não ofende a dignidade da pessoa, como a discussão, por exemplo, de Daniel Simeão em Timor-Leste, né? em que certas circunstâncias as mulheres aceitam entre comillas apanhar porque não evidentemente não gostariam de apanhar, pero isso não ofende sua dignidade. Elas não. Oi? Não entendi. Em troca, a pessoa presa aceita apanhar, em troca de não ser apeletado, não ser denunciado por la infração que vai influenciar em seu livramento condicional. Então, o guarda que tem que manter a ordem, manter o respeito, bate, mas com a aquiescência do preso. Porque se não bate, tem que denunciá-lo. O preso prefere apanhar do que... Ou seja, as opções são, nesse caso, há uma submissão, mas uma submissão interessada. Né? Entendeu? Não, se compreendi, mas penso que esse caso uno pode pensar em duas direções, em la que tu pensaste, que é adequada, pero também em la situação em que o preso aceita isto, aceitando sua condição de inferioridade no plano da cidadania. Então, é um pouco diferente de outras, pero a hipossuficiência, perguntaste sobre Sim. 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 Porque hipossuficiência tem uma definição formal que diz que são os atores, os cidadãos que não têm recursos para pagar sua defesa e têm direito a um defensor público, por exemplo. Consumidores são hipossuficientes. Por la lei. Pero a hipossuficiência também tem o significado de referir-se a uma pessoa que não conhece seus direitos e deve ter uma autoridade para decidir quais são seus direitos. Não é uma nega assim, é o direito de fala de uma certa maneira do cidadão. Aí uma tutela. E perguntaste também sobre... Sim. É quando a referência principal para tomar uma decisão, como no exemplo
do atendimento à saúde nos Estados Unidos, que o enfermo em situação mais grave deve ser atendido primeiro. Isto é a precedência da circunstância. Quando, por outro lado, quando o juiz dá uma indenização muito mais grande para o outro juiz que deu para a empregada doméstica, a persona, a referência persona ganha o primeiro plano, está à frente da circunstância. Quando há uma inversão entre persona e circunstância, entre circunstância e persona, exato, em la evaluação. Eu não sei se quedou claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera meter mi cuchara, digo, ya que ando por aquí. A mí me parece muy sugerente lo que usted está proponiendo, específicamente pensando sobre toda esta cuestión de la emocionalidad y las discusiones sobre ciudadanía. Y me hace pensar un poco como en que esto, por supuesto, es absolutamente distinto a teorías que piensan, por ejemplo, la cuestión del daño colectivo, del trauma colectivo y el daño moral como un elemento universal, como que se piensa que las protestas o las demandas de derechos en términos de reclamos morales se hacen en un término como muy amplio. Un poco se habló, por ejemplo, usted habló de autores como Axel Honneth, como Nancy Fraser, y también un poco pienso en Jeffrey Alexander, ¿no? Como que todo lo termina enmarcando en términos de una esfera civil orientada más a cuestiones liberales, ¿no? Pero aquí lo que vemos es más bien una teoría que nos permite ver como el carácter situado de estas disputas por la ciudadanía y las emociones que están detrás. Entonces, me parece muy interesante por ahí y especialmente como el potencial metodológico de la etnografía para entender ese carácter situado, ¿no? Cosa que, pues, digamos, si lo ponemos en contraste con estas otras teorías, no encontramos a veces como esa sensibilidad sobre estas cuestiones como más situadas de cómo se recurre a elementos emocionales o cómo se da el propio daño moral en términos situados, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que está proponiendo. Y a mí me hace un poco recordar en la idea de emociones como recursos en disputas situadas de autores pragmáticos como Louis Quéré y otros, ¿no? Como la idea de los regímenes de emocionalidad, es decir, en disputas específicas hay actores, y hay una serie de elementos ya, digamos, construidos para desplegar, pero al mismo tiempo para demandar cierto tipo de derechos. No es lo mismo, por ejemplo, las disputas por la ciudadanía y el despliegue emocional que generan, por ejemplo, desde el ambientalismo, desde el feminismo y otros. Entonces, me parece muy interesante pensar lo que usted está proponiendo, porque además hay una propuesta etnográfica para ello, ¿no? Yo creo que es importante en esa discusión, definir el mundo cívico. O mundo cívico não é exatamente o mesmo em todas as sociedades. Por exemplo, se compara sociedades onde o individualismo é muito forte, como a França e os Estados Unidos, têm mundos cívicos muito diferentes. Então, uno depende de como esse universo que eu chamo mundo cívico é concebido em lugar. E o mundo cívico também, em minha visão, é universo dinâmico. Como eu não fiz referência acá, mas em outros textos hablo da proibição em Brasil de empregadas domésticas utilizarem as entradas principais de los edifícios, entradas e ascensores principais. Quando eu era pequeno, em Rio de Janeiro, isto era assunto pacífico. As empregadas domésticas eram dirigidas à entrada de serviço e não se sentiam ofendidas
todo se pasaba bien. Pero hace años que serem dirigidas à entrada de serviço passou a ser tomado como uma ofensa à cidadania deles. Então, esse é um tipo de situação que passa a ser parte do mundo cívico em minha concepção, que é um conceito dinâmico. E eu hablo na introdução do livro, hablo mais sobre a diferença entre diferença e desigualdade, porque a entrada de serviço não era tomada como uma desigualdade no plano da cidadania, mesmo que quando falamos de empregadas domésticas em Brasil, havia evidentemente uma hierarquização social, né? Como um dizia, a pessoa tinha que conhecer seu lugar, né? Mas de todas as maneiras, a relação entre desigualdade e diferença depende de meu ponto de vista no plano da cidadania, se o tratamento diferencial ofende ou não a pessoa. É claro que poderíamos elaborar isso muito mais se fôssemos falar de exemplos, porque poderíamos falar de uma pessoa que não compreende bem o que se passa, por exemplo, mas eu estou deixando essas situações de lado. Quando eu digo, quando o tratamento diferencial não é socialmente considerado um tratamento que inferioriza as pessoas no plano da cidadania, não implicaria desigualdade cidadã. Claro. Isso é. Pero em seu comentário e pergunta havia outro aspecto que eu não me acuerdo. Sí, más bien era como pensar como en términos de cómo es, qué es lo que de algún modo este tipo de propuesta que usted está haciendo, pues nos da luz justamente sobre aquello que estas otras teorías de tipo de, que piensan, digamos, como el daño moral, como aquí y en cualquier otra parte, pensamos que el daño moral es esto y las disputas por el reconocimiento de la ciudadanía orientada a cuestiones de ese resentimiento, de ese daño moral, son elementos que son como transversales. Pero como usted dice, pues más bien encontramos como justo en cada uno de estos mundos cívicos como esas alternativas. Y me parece muy, muy poderoso ese concepto como para alternar este tipo de perspectivas, ¿no? Sí, 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 si uno hiciese como una comparación entre los Estados Unidos y la Francia, desde el punto de vista de los franceses, los americanos son excesivamente individualistas e não têm muita motivação social. Estou fazendo uma caricatura. Ao inverso, do ponto de vista dos americanos, os franceses, como a palavra me escapa, mas são subservientes à tutela do Estado. Que tem na tradição civilista, o Estado tem a tutela dos direitos. Que para na tradição da common law, isso é inaceitável. Que a sociedade está acima do Estado. Exacto. Então, há muita confusão, há muita má compreensão de norte-americanos em relação à França e vice-versa. Lá o inverso é verdadeiro. Sí, porque porque
los derechos, de una manera general, no tienen un significado absoluto. Depende mucho de cómo ganan sentido en las sociedades a donde son importantes, ¿no? Esse o mundo cívico, é um conceito flexível também. Sí. Varia não é igual de uma sociedade. Eu creio que o mundo cívico, como é o espaço, se uno pode falar dessa maneira, de respeito a direitos do cidadão, é mais amplo nos Estados Unidos que em França, por exemplo. Pero isso não quer dizer que os Estados Unidos é mais democrático, mais respeitoso dos direitos que em França. E, evidentemente, enfim, as situações em cada uma dessas sociedades que não fazem muito sentido como respeitosas dos direitos dos cidadãos do ponto de vista da outra. Mas dependem em grande medida da inteligibilidade que essas relações têm localmente. Pero eu poderia complexificar um pouco, porque a relações consideradas legítimas, de meu ponto de vista, têm uma pretensão de universalidade forte. Com isto, quero dizer que qualquer observador que conozca bem a situação local pode vir a concordar com a legitimidade, a pretensão de universalidade naquele contexto social, daquele tipo de relação. Não universal para todas as sociedades. Universal nesse outro sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Erika, adelante. Gracias. Muchas gracias, profesor, por esta charla. Bueno, yo tengo un comentario y tenemos una pregunta en el Zoom que me voy a permitir leer después. Yo ahora, bueno, pensaba, junto con otro colega, coordinamos el año pasado un libro que le pusimos Otro Derecho es Posible, Nuevos Estudios Militantes del Derecho. Y un poco lo que intentábamos, uno de los planteamientos de ese texto tiene que ver con lo que podemos aprender, entre otras disciplinas de la antropología, entre otras, lo que podemos aprender tanto personas abogadas como personas antropólogas cuando nos involucramos con movimientos sociales y pues junto con estos movimientos intervenimos en los distintos campos jurídicos. Y una de las cosas que creo, o sea, ahora que escuchaba su charla, me parece que esta situación que usted plantea sería, creo, uno de esos puntos esenciales que creo que nos toca también aprender y ser muy conscientes a quienes acompañamos movimientos e intervenimos en el campo judicial, porque justamente creo que muchas veces en esos escenarios el derecho pues también sobre todo el derecho del Estado, surte su magia, hace su magia y su efecto a veces, bueno, en primer lugar sobre abogadas y abogados, ¿no? Pero creo que a veces también como antropólogas y antropólogos no nos salvamos, y de querer construir los agravios, ¿no? Y de querer construir los agravios. Digamos, a veces construirlos sin mucho o con entendimientos parciales o con entendimientos imperfectos quizá,
a veces de cómo de hecho las personas consideran o no que algo les agravia. O sea, en este caso, usted comentaba las situaciones en las que un trato desigual puede no ser considerado un agravio por parte de una persona, ¿no? Y pensaba que eso es una situación que me parece muy importante y que además, bueno, es una, quizá en otros términos, es una discusión amplia en la antropología, de cómo cuando intervenimos, cuando apoyamos estos movimientos, pues de pronto queremos eso, queremos construir el agravio desde los derechos, desde el lenguaje de los derechos, desde, pues, no sé, ideas, ¿no? Que pueden no necesariamente poner en primer término el agravio de las personas, ¿no? O que pueden ser entendimientos imperfectos de ese agravio, ¿no? Y creo que su planteamiento nos invita a eso, o sea, a entender cuándo las personas verdaderamente sienten un agravio y nosotros como personas profesionales que les acompañamos, pues, cómo entender ese agravio, ¿no? Y cuándo entender, o más bien también poder entender cuando ese agravio no está, cuando a lo mejor ese es un agravio que yo siento por una situación que me parece injusta, pero que a lo mejor esas personas pues no lo sienten como un agravio y que probablemente a mí como persona externa no me toca construirlo como un agravio, ¿no? Y creo que lo mismo a la inversa, cuando de pronto esos agravios exceden o desbordan lo que se puede plantear en el campo judicial, ¿no? Y entonces, cómo nos toca también, pues, en la medida de lo posible, poner a disposición nuestro conocimiento para que ese agravio pueda tener un lugar en el campo judicial si es que así lo desean las personas que acompañamos, ¿no? No sé, me generaba esa reflexión de la importancia de entender eh, estas, pues sí, esta construcción del agravio, si se me permite plantearlo así, y la importancia que eso puede tener, insisto, cuando acompañamos movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Y sí, sí, perfecto, gracias. Pela outra questão. Para mim, uma coisa é minha compreensão como científico social, antropólogo, sociólogo. Uma coisa é minha situação ou condição quando eu hago coisas como uma conferência como essa ou escrevo um livro. Outra coisa é quando eu atuo como cidadão. Quando atuo como cidadão com outros cidadãos que sejam objetos de meus estudos ou não, minha opinião vale tanto quanto as deles. Não há como argumentar que eu pueda ter de meu ponto de vista, uma opinião superior. E quando eu hablo como científico social, de meu ponto de vista, meu papel no movimento social é como assessor. Eu apresento o que faz sentido para mim, e na expectativa de colaborar com a visão da gente, pero pode não fazer sentido para os outros, e eu não creio que um intérprete, um científico social, pode impor sua visão ou crer que sua visão é superior a dos outros simplesmente porque é um especialista, digamos. Então, esse em questões de legitimidade, me parece fundamental que aquilo que seja considerado legítimo tenha uma legibilidade universalizável em algum. O que eu quero dizer é uma inteligibilidade
que pode convencer a outros de que de fato hace sentido. Não é algo que uno pode estabelecer de fora, de meu ponto de vista. Pero era esto, ese comentario, si quieres. Muchas gracias. Luis Fernando García comenta: muchas gracias, doctor Cardoso. ¿Podría ampliar el tema con un ejemplo de cómo operan en la vida cotidiana las relaciones entre juventudes, etnia y género para construir aspiraciones de igualdad de tratamiento y ciudadanía en alguno de los contextos brasileños? Es una pregunta muy larga, muy grande. Yo no tendría condición de responder adecuadamente. Yo no sé. Debe preguntar a ellos. Que no se preocupe, tenemos de aquí a las 7. No, es, ¿Otra? Adelante, Irene. Gracias. Sobre este tema de la hiposuficiencia, que es que este concepto, y yo no sé aquí con los colegas de aquí de México que consideren, pero este concepto a mí me ha gustado mucho desde que lo he leído con usted y otros textos de Brasil, porque me parece que esa categoría permite entender algo complejo que al menos yo veo acá en la justicia para adolescentes. Por lo que yo he escuchado, que usted ha comentado también en otros espacios, la hiposuficiencia es esto que comentaban ahora de la tutela del Estado, de que se tiene, digamos que es la persona que no conoce sus derechos, pero además es un sujeto que por lo que yo he entendido, un sujeto que ante los ojos de los operadores del sistema no tiene algo interesante que decir sobre sus derechos o sobre la situación. En este sentido, en México, para los adolescentes, pareciera ser que el concepto se acerca a inimputabilidad, ¿no? Es decir, con una persona que por sus ciertas condiciones, como la edad, o en el modelo tutelar, no tenía la capacidad de ser un sujeto, de tener responsabilidad penal, ¿no? Del reproche penal, hacerse cargo de la responsabilidad, pero con el nuevo sistema acusatorio dicen que sí, solo que progresivamente, autonomía progresiva. Sin embargo, que era un poco lo que, que quedó ahí en la idea de lo que trataba de exponer, aquí en México el tutelarismo discursivamente se fue con el otro modelo, y con el acusatorio parece ser que sí son sujetos de derecho, pero aunque pueden hablar en el ritual, los operadores piensan que ellos, los adolescentes, no tienen esto, no tienen nada interesante que decir, aunque los dejen hablar, no consideran lo que ellos dicen. Hay una exclusión discursiva, como también usted ha planteado, pero está muy marcado también, no solo por el tutelarismo, insisto, por esta cuestión inquisitoria, o sea, esta tradición, pero en donde el adultocentrismo, o sea, es decir, por la sola diferencia entre muchos de estos elementos, solo por una cuestión de edad, ¿no? Ya automáticamente consideran en la práctica que no tienen una cuestión importante que decir sobre sus derechos, aunque estén siendo llamados como sujetos de derechos. Es como esa ambigüedad. Y lo que llama la atención acá en México es que aunque estos adolescentes que llegan a juicio muchas veces ya son padres, ¿no? De familia, ya trabajan hace muchos años, es decir, tienen marcadores sociales de adultez. El sistema, por la edad, considera que ellos no tienen nada interesante que decir. Entonces, acá en México yo lo he tratado de pensar cuál sería el equivalente, ¿no? Del concepto de hiposuficiencia, y no he encontrado uno que permita, pues, tener estos otros elementos como que van más allá, por lo que yo entiendo de su propuesta, de esta diferencia que establecía Bourdieu, ¿no? De los legos y de los conocedores del sistema, es decir, de los operadores, de los expertos en el sistema y los que no lo son.
sino que tiene que ver con más justamente cómo se piensa el sujeto como una persona que no solo no sabe, no tiene el conocimiento, sino que desde su misma realidad no puede aportar algo al conflicto o a más bien a la resolución del conflicto o a pensar la gestión del conflicto. Y bueno, no sé, ahí si alguien de aquí de México tiene alguna categoría que esté más cercana, pero insistir que al menos en lo que yo he podido reflexionar, la categoría de hiposuficiencia por su complejidad, la complejidad que puede tener en los diferentes contextos, pues es muy valiosa para la reflexión sobre justamente cómo aunque los modelos cambien con las reformas judiciales, la presencia del sujeto queda ahí, cómo el Estado piensa al sujeto como carente de muchos elementos, no solo de un conocimiento técnico, ¿no? Sino de otros capacidad de reflexiones. Me parece muy valiosa esa categoría de hiposuficiencia. Eso. Sí. Yo tengo hablado sobre esto, hablando de hipossuficiencia como un concepto formal e hipossuficiencia como una categoría nativa de los operadores de derecho en Brasil. Como conceito formal, tiene una relación fuerte con la condición económica de lo imputado, digamos así, en la área penal. Como categoria nativa, e as coisas se misturam, tem a ver com isso que hablaste, a percepção de que o hipossuficiente não conhece seus direitos e não sabe dizer o que é bueno para ele ou ela. Isso é uma coisa. Quando habla da imputabilidade de menores, eu creio que esses conceitos não são suficientes, porque uma coisa que uno pode ter boas razões para argumentar que menor não é imputável. Pero isso não significa que ele não tenha direito a dar seu ponto de vista. Pelo problema da hipossuficiência como categoria nativa dos operadores. Porque se na questão da imputabilidade de menores, há uma série de outras questões. Pero eu creio que em nenhuma delas é razonável dizer que a pessoa não conhece sua situação e não deve ter direito de dar seu ponto de vista, como acontece com a hipossuficiência frequentemente em Brasil. Eu não sei como como isto pode ser relacionado com situações em México. Adelante. Sí, lo que decía, adelante. Sí, dentro de Código Nacional de Procedimientos Penales y también la Ley General en materia de desaparición se maneja un término que se llama pertinencia. Es decir, la víctima puede opinar, puede participar, pero es clara la ley y dice siempre y cuando sea pertinente. Es decir, lo que pida o lo que solicite a través de él, porque tiene derecho en específico en la ley en materia de desaparición o a través de su asesor jurídico. Entonces, no sé si se pudiera equiparar, como decía la doctora Irene, el término hiposuficiencia con pertinencia en México, viéndolo desde ese punto. No, yo no conozco la situación en México, pero la idea de pertinencia me parece parecida com a ideia em Brasil de redução a termos, porque nos Estados Unidos utilizam nas instituições de justiça a ideia de to narrow down a case. To narrow down a case é muito próximo da redução a termo
que los sistemas de justicia en Brasil hacen, que es colocar el problema en categorías que el judiciario, el sistema jurídico, tiene facilidad de clasificar. Entonces, eso me parece relacionado a pertinencia. Pero la hipossuficiencia es diferente. Você parte do princípio que aquele cidadão não tem conhecimento adequado para falar com propriedade sobre sua situação. Então, em Brasil, o Ministério Público frequentemente habla por ele, e nem sempre o ponto de vista do Ministério Público coincide com o ponto de vista do hipossuficiente, não? Não é, de meu ponto de vista, um certo autoritarismo do Estado nesta. E a pertinência, se eu compreendo bem, com as ideias de redução a termo, ou to narrow down a case, los sistemas jurídicos ocidentais, das sociedades com Estado, por várias razões, têm filtros para aceitar solamente aqueles aspectos do problema que o judiciário se sente legítimo, se sente em condições de opinar. O judiciário não evalua qualquer coisa, tá certo? E quando um cidadão traz um problema, uma demanda ao judiciário que não se enquadra bem em las possibilidades existentes, há uma distorção da demanda do cidadão que tem que cambiar lo que quer com o apoio do advogado para conseguir levar seu processo adiante. O judiciário em nenhuma sociedade, eu lo creio, tem a intenção de digamos, de dar uma solução a todo tipo de conflito. Há sempre um universo circunscrito que em las sociedades com Estado o judiciário se sente em condições de opinar. Em sociedades tribais é diferente. Não se passa segundo a literatura antropológica sobre de processos de resolução de conflito nessas sociedades é diferente. Mas nas sociedades com Estado há sempre um processo de filtragem e a pertinência, a redução a termo. Eu não sei se isso responde a tua questão. Sim. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por allá. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David. Yo, respecto a lo que están comentando, he tenido como alguna cierta experiencia. Yo vengo de una comunidad mazateca en la Sierra de Oaxaca y ahí me ha tocado ver esta parte de la que hablan, ¿no? ¿Cómo es el acceso a la justicia desde una sociedad que no es parte del Estado-nación, pero que está dentro de pues esa jurisdicción, digamos, ¿no? A pesar, o bueno, en el contexto de conflictos sociopolíticos, cómo el Estado y algunos caciques utilizan el aparato de Estado, el aparato represor, la cárcel, para poder desplazar a personas de un territorio, ¿no? Ancestral. Entonces, las personas que son acusadas empiezan como a
caer en esta situación que mencionan, ¿no? De la hiposuficiencia, ¿cómo se dice? Que están muy lejos de conocer todo este marco jurídico, ¿no? De tener un abogado. En primera instancia, pues ahí en esa zona, el MP es un actor que actúa con plena corrupción y están ligados a los eh, municipios, a los cabildos. Entonces ahí hay como un negocio y se accede a la justicia si tienes un prestigio o si eres, pues si tienes un rol en la sociedad. Si eres campesino, pues está un poco más difícil porque pues la voz del cacique es la que manda, ¿no? Entonces aquí es algo muy, pues algo duro porque al final estos defensores de oficio, pues no, como no hacen su trabajo, porque igual están limitados, ¿no? A lo que el juzgado, el juez les dice que trabajen, ¿no? Entonces, creo que ahí en las comunidades rurales, el tema de la justicia, o del acceso a la justicia, es algo que pues no se ha trabajado mucho, porque justo eso, ¿no? La comunidad tiene un concepto de justicia desde su lengua y eso no encaja con ese aparato de justicia o todo ese aparato estatal. Entonces yo creo que ahí es como un poco, o bueno, a mí me cae como un poco eso de la eh, ¿cómo se dice? Hiposuficiencia, ¿no? Que yo lo conecto con, pues hablaban como de este marco estructural de violencia y que aquí se tiene que ver con que es una sociedad indígena que siempre ha estado pues sometida al desplazamiento porque se dan en las montañas, a la opresión constante, al etnocidio. Tan solo pues la mayor parte de la población no tiene acceso a la salud, a la educación, no conoce sus derechos más elementales. Entonces yo creo que todas estas circunstancias de violencia sistemática hacen que estemos en una desigualdad pues muy estrecha ante ese aparato estatal o ante pues el Estado. Gracias. Senhor, eu creio que não foi uma pergunta, não foi num comentário que, senão muito interessante, é um problema muito grave em sociedades como as nossas, em Brasil também, a dificuldade, a dificuldade de respeitar direitos de los povos originários, e seja da parte do Estado, seja da parte da sociedade. Eu não conosco bem a situação em México, não conheço muito bem em Brasil também, porque minhas investigações não são com populações indígenas, mas há uma dificuldade muito grande da sociedade brasileira, por exemplo, imagino que a mexicana também, a sociedade mais ampla, de compreender o modo de vida e as demandas de los povos originários. E o sistema de justiça em Brasil é muito discriminatório de los indígenas, mesmo como que haja muita proteção legal. A lei dá muita proteção aos povos indígenas, pero são frequentemente muito mal compreendidos e discriminados, não somente por la sociedade mais ampla, pero também por el Estado e por el sistema judicial. Eu não tenho uma resposta boa, pero eu creio que sociedades como as nossas
deveriam ter instituições capazes de escuchar bien, de entender bien las demandas de los povos originarios e criar situações de negociação com mais igualdade. É muito desigual, verdadeiramente. Eu não sei o que dizer a mais para sim. A ver, ya, listo. Listo. Perdón, bueno, ya que estamos aquí conversando, yo quizá preguntaría si en el contexto brasileño hay alguna persona no profesionista, una persona lega, ¿no? Que no sea considerada hiposuficiente. Y si no las hay, ¿quiénes son? Porque, o sea, justo pienso, por ejemplo, en el libro de Barry O'Connell, The Rules versus Relationships, ¿no? Y ese, por ejemplo, me parece uno de los puntos de este libro. O sea, las personas que van y plantean su caso a partir de personas no profesionales, que lo plantean desde pues, con su lenguaje, con su perspectiva, con su agravio, tal, los autores identifican que tienen menos posibilidades o que los jueces no los toman tan en serio como cuando los casos son presentados en lenguaje técnico jurídico, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es un indicio de cómo en realidad eso es una cuestión que es muy inherente al espacio judicial, o sea, cómo es un espacio que se ha construido como para un diálogo reservado a los profesionales. Ahora, yo lanzaría como hipótesis, creo que en ciertos casos, bueno, no sé, o sea, me pregunto entonces si considerando estas situaciones, hay personas que no sean consideradas hiposuficientes, tal vez no desde la hiposuficiencia como categoría formal, sino como categoría nativa, y quiénes serían esas personas, porque creo que también los espacios judiciales están pensados para que las personas legas, que son víctimas o que están siendo procesadas, o las partes, tengan espacios, pero espacios muy, muy acotados, ¿no? En una confesional, en una testimonial, muy acotados, ¿no? Entonces, quizá yo, o sea, pensando estos elementos, preguntaría si hay quien no sea considerado hiposuficiente. Sí, claro, que na hipossuficiência não é a mesma coisa que ser leigo. Porque quem não é abogado no Brasil é leigo em assuntos jurídicos. Pero nem todos os leigos são hipossuficientes. Pero quando uno utiliza hipossuficiência como categoria nativa, às vezes mistura muitas das coisas, não somente com referência à ignorância de la gente pobre com pouca educação, mas também gente bem educada, ao menos formalmente. Eu ensino também no programa de pós-graduação em Direito na Universidade de Brasília. E tenho alunos advogados, promotores, juízes. E promotor uma vez me disse que eu era hipossuficiente, no sentido de ser leigo. Mas essa é uma aplicação excessiva dele, enquanto categoria nativa, porque hipossuficiência e ser leigo não são a mesma coisa. Mas lá mas a categoria nativa é muito abrangente em Brasil. O Ministério Público,
que tiene en Brasil, que tiene una actuación muy interesante también para defender los derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía, muchas veces toma el ciudadano como hiposuficiente y tiene dificultad de ouvir adequadamente o que o jurisdicionado, como se diz em Brasil, não é o cidadão quer dizer. É interessante comparar com os Estados Unidos, que há a categoria de indigente. Indigente, uno diz em espanhol também. É a mesma palavra em português e em inglês também. Pero eles não têm conceito para hipossuficiência. Eles têm conceito para este de underrepresented, que são cidadãos que não têm uma representação política razonável. Pero quando se reivindica algo a partir da posição de underrepresented, a reivindicação entendida pelo Estado como tal é que eles querem ter voz. E o Estado acha que pensa que todos devem ter voz, mesmo quando não conseguem fazê-lo adequadamente. Isso é outra coisa. Pero no plano conceitual, o Estado americano crê que todo cidadão tem direito a ter voz. E a hipossuficiência, no contexto brasileiro, é ambígua sobre isso, porque o hipossuficiente não tem o que dizer, porque não conhece sua situação. A hipossuficiência suficiente enquanto categoria nativa, né? Eu não sei se isto ajuda a sua questão. Más alto. Perdón. Sí. No, sí, muchas gracias. O sea, yo la verdad es que no conozco la categoría, y tal vez es que necesitaríamos como profundizar más, porque claro, ahora entiendo por qué la confusión con la inimputabilidad o las cuestiones de tutela. Creo que sí creo que sí es difícil pensar en algo como en el contexto mexicano. Pero... En Francia, por ejemplo, el Estado tiene la tutela de los derechos, pero no hay ciudadanos hiposuficientes. Uno puede ter indigentes, pero no es la misma cosa. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra más? Pues bueno, todavía nos queda tiempo, pero pues no sé si quiere hacer algún tipo de cierre, comentar alguna otra cuestión final. Aprovechemos el tiempo. Yo creo que no hay más preguntas. Perfecto. Yo paro por aquí. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, profesor. Y solo para recordar que pues el viernes a las 12 se presenta el libro que usted ha escrito sobre administración de conflictos, administración de justicia, ¿cierto? Y bueno, pues continuamos con el programa para el próximo jueves. Comercial. Adelante, adelante. Sí, nada más recordar a todas las personas que nos acompañan presencialmente que el día de mañana no tenemos actividades, reanudamos el día jueves. Jueves y viernes vamos a estar en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, que está también aquí muy cerca. Entonces, les esperamos. Por ahí en las redes estaremos tal vez compartiendo la ubicación de la Coordinación de Humanidades para que
quede más claro. Entonces, jueves y viernes, Auditorio Jorge Carpizo, Coordinación de Humanidades. Muchas gracias.